Hello and welcome! Mais um vídeo aqui no canal da Easy English para ajudar você a falar inglês da forma do básico ao avançado. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre Past Progressive Tense. Na aula passada, nós falamos sobre o Present Progressive, que é aquele gerúndio do português, e hoje nós vamos falar sobre o passado progressivo ou passado contínuo, né? No inglês, no português seria assim: eu estava fazendo tal coisa. Por exemplo, ontem eu estava jantando. Semana passada eu estava viajando. Então, como que eu faço isso em inglês? Se você assistiu a aula 1, ao vídeo anterior, você vai lembrar de algumas dicas que eu dei e vai ver que apenas uma coisinha vai modificar de um para o outro. Então, vamos lá? Vamos ver. No vídeo passado, nós vimos que para utilizarmos o progressive tense, nós precisamos do verbo to be e um verbo principal com ing. Nesse caso aqui, no do present, nós precisaríamos do verbo to be nas suas formas do presente. Já o passado, como é o passado progressivo, nós precisamos do verbo to be no passado. Então, qual é o verbo to be? Como que é o verbo to be no passado? Ele tem duas formas. Uma é o was, para o singular. I was, eu estava, ou eu era. He was, ele estava, ou ele era. She was, ela estava, ou ela era. It was, ele estava, ou ele ou ela estava, ou ele ou ela era. E we were, e a forma were é quando eu tenho o plural. Essas formas aqui que eu vou utilizar. Triangle aqui, but ok. Essas formas aqui que eu vou utilizar. I was, he was, she was, it was, you were, they were, ok? Então, essas formas que eu vou utilizar. Verbo to be, para o singular, no passado é o was, para o plural é were, ok? Então, como que ficaria assim? Eu estava trabalhando ontem. I was working yesterday. Eu estava trabalhando ontem. Ela estava trabalhando. She was working. She was working. Eles estavam trabalhando. They were working. They were working. Então, basta eu trocar o verbo to be, colocar a forma dele no passado e ponto. Eu já estou ali no past progressive. Eu estava fazendo determinada coisa. Por exemplo, I was dancing, eu estava dançando. I was traveling, eu estava viajando. He was drinking, ele estava bebendo. You were eating, eles estavam comendo. They were going, eles estavam indo. Então, basta trocar o verbo to be e pronto, acabou. Eu já estou com past progressive. E aí, o que acharam desse vídeo? Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as atividades que nós passamos aí toda semana, toda segunda-feira às 6 da noite. Eu coloco aí o vídeo novo para você ajudar você a aprender inglês, ok? So, thank you so much. Have a good day. See ya.